Muitos animais invertebrados se reproduzem por meio da partenogênese, a divisão espontânea do óvulo feminino, sem a assistência do espermatozoide masculino. No entanto, em humanos, a procriação é geralmente considerada um jogo para dois intervenientes. Ao longo da história, no entanto, houve reivindicações isoladas de partenogênese humana. As mulheres alegaram ter tido partos não assistidos através do poder da oração, do pensamento ou de sonhos particularmente vividos. Ou, possivelmente, alguém não está dizendo a verdade no meio dessa história. Vamos olhar para os exemplos mais sonantes. Um estudo de longo prazo da saúde reprodutiva das mulheres americanas descobriu o fato de que 1 em cada 200 mulheres alegou ter dado à luz sem nunca ter feito sexo. Foram estudadas 7.870 mulheres com idades entre 15 e 28 anos, das quais 45 afirmaram ter tido uma gravidez não relacionada ao uso da tecnologia de reprodução assistida. A tecnologia assistida, neste caso, significa a assistência de um espermatozoide, bem como de assistência médica. Medidas como a fertilização in vitro, a fim de alcançar a reprodução. Os pesquisadores descobriram que as mulheres que alegavam ter concebido sem assistência tinham algumas características comuns. 31% delas haviam assinado uma promessa de castidade, em comparação com 15% das mulheres grávidas não virgens. 28% consideravam não ter informações suficientes sobre sexo e contracepção, em comparação com 5% das mais sexualmente ativas. E talvez menos surpreendente do que tudo, 100% das mais virgens relataram que seus pais nunca haviam conversado com elas sobre sexo e controle de natalidade. Você já ouviu falar do bebê da bala da Guerra Civil? A Guerra Civil Americana foi marcada por combates ferozes, que muitas vezes levavam a ferimentos que mudavam a vida. Este foi certamente o caso de uma mulher. Ela morava com a mãe e a irmã em uma bela casa, a apenas algumas centenas de metros do campo de batalha. As 3 mulheres frequentemente ficavam na varanda, esperando uma pausa na luta para que pudessem fazer a sua parte, que era cuidar dos feridos. Um médico que viajou com o regimento relatou ter visto um jovem baleado perto da casa das mulheres. Ele viu o homem a cair e ouviu um grito dentro da casa ao mesmo tempo. A trajetória da bala passou pelo escroto do soldado, levando consigo parte de seu testículo. O médico cobriu as feridas o melhor que pôde e, quando estava quase terminando, a dona da casa correu para procurá-lo porque a bala, depois de sair do soldado, aparentemente continuara em seu caminho e atingira a filha dela. Um pequeno pedaço de bala havia penetrado sua cavidade abdominal. O médico teve tempo de fazer apenas um exame superficial antes de voltar a correr para a batalha. No entanto, ele conseguiu voltar alguns meses depois e ficou satisfeito ao ver que ela parecia ter se recuperado completamente. Ele notou, no entanto, que seu abdômen havia aumentado, de modo a se parecer com a gravidez no 7º ou 8º mês. Para a surpresa do médico, da família e possivelmente da menina, o médico chegou a afirmar que antes do parto havia observado o ímã da jovem, que ainda se mantinha intacto, certificando então a virgindade da moça. Outra história conta que, em 2019, uma mulher que nunca teve namorado deu à luz em Guiyang, na China. Ela foi levada ao hospital com dores abdominais e, quando os médicos diagnosticaram a causa como dores de parto, ela recusou-se a aceitar o diagnóstico por ser virgem. Ela não havia percebido que estava grávida. Estava acima do peso. Ela disse na altura estar chocada. Quando o médico perguntou se ela poderia ter concebido enquanto estava bêbada, ela disse que era alérgica a álcool e nunca o tocou. Antes de dar permissão para uma cesariana, ela insistiu que os médicos realizassem nela um teste de virgindade, o que eles fizeram, embora os resultados nunca tenham sido divulgados.
E sobre a Virgem indiana, Revati Borauekar, de Ahmednagar, na Índia, sofre de uma condição médica que a impede de fazer sexo. A condição que faz com que a vagina se feche ao ser tocada a impediria de conceber naturalmente. Apesar de tentar várias medidas de autoajuda, ela e o marido procuraram ajuda dos médicos quando o casal decidiu que queria ter um filho. A concepção teve que ser realizada sob anestesia geral, mas ela foi capaz de dar à luz a uma criança naturalmente com a ajuda de uma epidural e depois disso ter uma vida sexual normal. Falando sobre suas esperanças para o futuro, ela disse: "Eu sempre me lembrarei de que se eu conseguir empurrar um bebê de 10 quilos com uma circunferência da cabeça de 33 centímetros para fora do meu órgão sexual, posso facilmente acomodar um pênis com uma circunferência menor dentro de mim." Mais uma história conta que em 1637, Madeleine d'Auvemont deu à luz a um bebê saudável, o que causou um grande escândalo na França no século XVII. O marido de Madeleine era um nobre e estava em jogo o direito do filho recém-nascido de herdar o título e a terra de seu pai, bem como, é claro, a reputação de Madeleine e, com toda probabilidade, sua vida. Ela foi levada a um tribunal e julgada por adultério. Em sua defesa, ela alegou que pensava no marido à noite, muitas vezes tendo sonhos vívidos sobre ele. Ela alegou que a criança havia sido concebida pelo poder da imaginação. Especialistas em medicina e teologia foram chamados para testemunhar e ambos aceitaram que isso era possível, desde que ela imaginasse intensamente. O tribunal decidiu a seu favor e seu filho foi declarado herdeiro legítimo do patrimônio de seu pai. Em 1995, geneticistas britânicos relataram um caso de partenogênese parcial, o primeiro já descoberto por cientistas. A partenogênese verdadeira requer um óvulo feminino autofertilizante. Embora os mamíferos às vezes possam ter óvulos que se dividem espontaneamente, eles geralmente se desenvolvem apenas até se tornarem um tumor benigno, chamado teratoma ovariano. No entanto, quando os geneticistas estudaram o sangue de um menino de 3 anos de idade, descobriram que suas células continham apenas cromossomos XX, em vez dos cromossomos XY, considerados que os homens geralmente carregam. Apesar de seu equipamento sensível, eles não conseguiram detectar nenhum cromossomo Y no sangue. A pele dos meninos, no entanto, continha cromossomos XY, masculinos típicos, o que levou os pesquisadores a examinarem mais de perto seu DNA. Normalmente, uma criança recebe cromossomos X da mãe e do pai, mas seus cromossomos X vieram exclusivamente da mãe. Os pesquisadores acreditam que o desenvolvimento da criança começou quando um óvulo não fertilizado se autoativou e começou a se dividir, a chamada partenogênese verdadeira. E só foi posteriormente fertilizado por um espermatozoide, o que permitiu que ela se desenvolvesse em um bebê. Na prática, o bebê tinha um pai, mas baseado em seu sangue, ao que parece, não tinha não. A história da freira italiana remonta ao ano de 2015. Uma freira italiana que vivia em regime fechado há 2 anos. Desenvolveu cólicas estomacais e desmaiou no convento de San Severino. Uma ambulância foi chamada e a freira de 31 anos foi levada às pressas para o hospital. Quando os médicos disseram que ela estava em trabalho de parto, ela teria dito: "Eu não posso estar, eu sou freira." Apesar disso, ela deu à luz um menino saudável, chamado Francis, em homenagem ao Papa. Disse que suas irmãs ficaram surpresas com a notícia de que a irmã havia se tornado mãe. O padre local, em uma demonstração de apoio esmagador, disse: "Acho que ela está dizendo a verdade quando diz que chegou ao hospital sem saber da gravidez." Mais tarde, foi decidido que ela não voltaria ao convento, mas viveria na comunidade a criar seu filho.
E agora a história da rainha que amava serpentes. O nascimento de Alexandre o Grande é tão estranho quanto qualquer mito grego. Na noite anterior ao seu casamento, Olímpias, sua mãe, sonhava que fora atingida por um raio, que então provocou um grande incêndio ao seu redor. Enquanto isso, seu marido Philip sonhava de forma separada que tivera selado o corpo de sua esposa com lacre, no qual pressionaram um selo em forma de leão. Alguns místicos interpretaram o sonho de Philip como um aviso de que ele deveria controlar mais sua esposa. Mas outros que isso significava que a rainha estava grávida e daria a ele um filho com a coragem de um leão. Certa vez, Philip descobriu uma cobra dormindo na cama de sua esposa, que, segundo ele, diminuiu sua paixão por ela, pois temia que ela fosse algum tipo de bruxa e decidiu que era melhor ficar afastado dela. Assim, Philip não se aproximava de sua esposa, pois a havia selado mentalmente. E quando consultou o oráculo em Delfos, foi-lhe dito que um dia perderia o olho com o qual ele iria espiar através de um buraco de fechadura ao ver sua esposa na companhia de um deus disfarçado de serpente. Olímpias deu a luz a Alexandre o Grande no mesmo dia em que o templo de Ártemis foi incendiado. Vamos agora falar sobre a atualidade. O sexo não é mais um pré-requisito para a gravidez. Ao que parece, desde 1978, com o nascimento da Louise Brown, muitos casais tiveram filhos com sucesso através da fertilização in vitro. E o processo não se limita mais apenas aos casais que são incapazes de ter filhos naturalmente. E embora muitas mulheres solteiras optem por tentar a fertilização in vitro para ajudá-las a conceber, até recentemente, isso ocorreu depois que a concepção convencional falhou. Em 2016, no entanto, foi relatado que 25 mulheres britânicas que nunca tinham feito sexo receberam fertilização in vitro e passou a existir nascimentos virgens. Imagine só. As mulheres, todas identificadas como heterossexuais e com quase 20 anos de idade, decidiram que estavam prontas para ser mães, mas não estavam prontas para fazer sexo. Algumas das mulheres foram identificadas como tendo uma condição psicossexual, enquanto outras disseram que ou não haviam encontrado o parceiro certo ou não queriam um parceiro. Vamos agora fechar com a história que conta que a irmã Josephine Rosenthal engravidou em 1742. Suas irmãs no convento isolado ficaram confusas. A confusão delas aumentou quando um exame médico declarou que, para além de ser virgem, ela também era incapaz de engravidar. Embora, devido à sua condição, esse diagnóstico parecesse oximorônico e possivelmente nem sequer oxi. Grávida de cerca de 6 meses, ela foi examinada novamente e foi declarada positivamente como tendo sido submetida a uma concepção imaculada. Josephine morreu logo após o parto e o bebê, chamado Maria, foi tratado pelas freiras, que acreditavam que o bebê tinha sido enviado por Deus. Talvez não surpreendentemente, a bebê Maria, quando crescida, se tornou freira e liderou sua própria congregação. Apesar de uma grande quantidade de ceticismo e até mesmo condenação total da hierarquia da Igreja, ela escreveu vários artigos sobre a condenação da mulher dentro da Igreja que podem talvez ser vistos como textos feministas iniciais. Infelizmente, a maioria de seus escritos foi perdida e sua ordem não existe mais. No entanto, algumas relíquias da Maria Rosenthal permanecem, incluindo algumas partes de seu corpo, e um frasco de sangue que é mantido em um relicário para a veneração. O sangue deve ter um significado especial, pois, afirma-se, prova que Maria e sua mãe, Josephine, tinham características genéticas raras e eram hermafroditas, que eram capazes de se auto-impregnar espontaneamente e dar à luz sem manchas de pecado.
E foi este mais um vídeo, espero que você tenha gostado. Se assim for, deixe o seu like, não se esqueça de deixar o seu comentário abaixo e se subscrever no canal se for esta a primeira vez que se depara com o mesmo. Um abraço grande e até já!